Estamos aqui mais uma vez, hoje com o nosso quinto tema, sobre limites na educação dos filhos. Por que é tão importante a gente poder falar sobre este tema? Primeiro, vamos tentar fazer assim uma reflexão em relação às questões coerentes e incoerentes no foco da educação dos filhos, né? Quando a gente imagina assim, nós vivemos em uma sociedade onde espera-se que na vida adulta alguém tenha comprometimento, esse adulto tenha comprometimento, esse adulto seja responsável, produtivo, esse adulto consiga se inserir dentro das regras gerais, né, do convívio na sociedade, que este adulto possa, quando chegar a hora, né, estabelecer um núcleo familiar e cumprir com todas as, vamos dizer assim, responsabilidades pertinentes a esse núcleo familiar. Ok. Então, se eu imagino que preciso educar um filho para que ele consiga exercer este papel na sociedade onde ele está inserido, eu preciso ter uma educação coerente em relação a essas metas e objetivos. Concordam comigo? Vamos avaliar assim, dentro de uma civilização indígena, né, existe uma coerência, porque o índiozinho precisa aprender a tirar arco e flecha, ele precisa aprender a caçar, ele precisa aprender a cultivar a mandioca ou qualquer tipo de cultivo que aquela comunidade tenha. E a tribo, ela tem esta habilidade de inserindo esta criança, né, a criança indígena, esse exemplo, né, dentro de, vamos dizer, de habilidades, ajudá-la a desenvolver as habilidades para que lá à frente ela possa ser um membro produtivo dentro daquela comunidade, certo? Então, o primeiro questionamento é esse: será que nós, como pais, estamos de verdade sendo coerentes em relação ao que ensinamos e ao que esperamos dos nossos filhos, tendo em vista o que mais à frente a sociedade vai requerer dele? Se nós pensarmos, a sociedade onde a gente está inserida tem várias premissas, mas eu vou pontuar duas, tá? A primeira premissa é: ganha quem produz. Tirando situações assim, né? Ganhei na Mega Sena, ou um parente muito rico desencarnou e me deixou uma herança, eu ganho se eu produzir, ok? Tá bom, primeira premissa que a gente vai levantar aqui. Segunda premissa: tem liberdade quem acata regras. Não é isso, né? Na nossa sociedade não é assim. Tem liberdade quem acata regras. Eu tenho a liberdade de dirigir o meu carro se eu acatar as regras do trânsito. Se eu não acatar, eu vou ter pontuações na minha carteira e pode ser que num dado momento eu perca a liberdade de dirigir. Eu tenho a liberdade de ir e vir na sociedade, mas se eu resolver sair nua pela rua, eu vou perder a liberdade, porque com certeza eu vou ser presa, né? Eu tenho a liberdade de entrar num templo religioso, mas se eu não acatar as regras do local, que é não falar alto, não ter uma atitude escandalosa e que afronte, né, as regras do local, eu permaneço ali. Senão, eu vou ser convidada a me retirar, eu perco a liberdade de estar lá. Então, pegando essas duas questões, né, ganha quem produz e tem liberdade quem acata regras. Você pai, você mãe, estão fazendo dessas duas, que existem várias outras, mas vamos avaliar essas duas, tá? Dessas duas vertentes tão necessárias, que são a base, uma das bases, duas das bases, né, da nossa sociedade. Vocês estão ajudando os seus filhos a desenvolverem isso? Vou levantar um questionamento. Você pai, você mãe. Quando você dá algo ao seu filho, sem atrelar algum nível de produtividade, por exemplo, tudo que lhe for obrigação paterna e materna, ok, o que é tua obrigação paterna e materna? Dentro da sua condição, vamos dizer assim, financeira, tá? Mas a sua obrigação é da educação, é dar um local onde essa criança possa estar abrigada do tempo, uma casa onde ela morar, né? Higiene, condições de saúde, recursos culturais, né? Então, as questões médicas, né? Então, odontológicas, essas são as suas obrigações
inseridas, é claro, dentro do seu contexto, da sua capacidade financeira. Essas são as suas obrigações. Entendam que o que passar disso, o presente fora de hora, o passeio indevido, ou não que é indevido, mas vamos lá, né? O lazer com um amiguinho, o lanche extra na escola, aquela roupa que não estava precisando, mas que ela está querendo tanto, o celular novo, aquele tênis, né, que o seu filho está precisando, aliás, não está precisando, mas ele quer. Tudo que foge dentro de um contexto de necessidade, de real necessidade, e que foge dentro deste contexto de tua, vamos dizer assim, obrigação, tá? É como se fosse um bônus. É um bônus que um pai e uma mãe dão aos seus filhos. Pai e mãe, esse bônus sempre tem que estar atrelado a algum tipo de produtividade. Se você der R$1 ao seu filho, ou uma coisa simples, barata, muito baratinha que ele estava querendo, atrelada ao nada, você está deseducando, você está lenta e gradativamente colocando na cabeça dessa criança que dinheiro cai de árvore, que ele não precisa produzir para receber, né? Entende? Então, tentem, à medida do possível, ter essa lógica dentro da cabeça de vocês, tá? Sempre atrelem qualquer tipo de ganho neste sentido a uma produtividade. O que é produtividade? A criança poder ser inserida em pequenas situações dentro do contexto familiar, tá? Poder arrumar a cama dela, não estou falando de trabalho escravo, eu não estou falando de trabalho infantil, eu estou falando de situações onde a criança se sinta pertinente ao local onde ela está habitando, né? Ela precisa ter esses deveres, porque senão a coisa fica muito mágica. Ela não tem esses limites, ok? Então, essa é a primeira referência. Então, elabore dentro da sua rotina, do seu dia a dia, uma série de situações onde o seu filho pode colaborar. Tirar o prato da mesa, arrumar a caminha dele, guardar os objetos que ele tirou do lugar, dependendo da idade, te ajudar com uma louça, organizar a sujeira. Se tem animais domésticos, cuidar do seu animalzinho. Isso precisa estar atrelado ao ganho. É uma produtividade atrelada a um ganho. Quando ele tiver condições um pouco mais à frente, relacione isso a uma mesada que seja pequena, mas é uma mesada para ele conseguir desenvolver a responsabilidade diante de como gastar e com o que gastar. O segundo item, tem liberdade quem acata regras, né? Você que tem regras de funcionamento da tua casa, por exemplo, hora de chegar é uma regra. Por exemplo, se sentar à mesa às refeições pode ser uma outra regra. Uma outra regra é questões de respeito, atitudes de respeito ou não com pai, com mãe, com vô, com vó, né? Regras da casa, questões de amigos ou não, em que hora, né? Hora de dormir, hora de acordar, questões de as regras da casa, tá? Quando você dá liberdade ao seu filho de ir e vir a uma festa, a um passeio, sendo que ele não acatou as regras da casa, você está passando a mensagem para ele que ele pode ter liberdade independente do dever, independente de ter cumprido, de ter acatado as regras do contexto familiar. Você, vamos dizer assim, desabilita o teu filho a entender que lá fora ele vai ter liberdade se ele acatar regras. Então, primeiro vamos pensar nessas duas condições, nessas duas situações, da questão do ganho e da questão dessa liberdade. Um outro ponto importante é como a gente estabelece os limites. Entendam assim, pai e mãe. Os filhos nascem com uma referência psíquica do absoluto. Dentro da barriga da mamãe, psiquicamente falando, a criança é absoluta. Ela não sente fome, ela não sente frio, ela não sente dor, salvo situações de uma gestação mais complicada, né? Mas a realidade psíquica é essa. A criança cria uma fantasia de que ela é o centro. Ela é egocêntrica, ela nasce assim. Ela nasce com esse referencial cunhado no psiquismo dela. Ela é o centro, ela é absoluta. E é muito importante que quando essa criança nasça, quem cuide dela continue fazendo com que ela acredite nisso. Por quê? Porque ela ainda não tem psiquismo para suportar a frustração. Acontece que essa criança aqui
é absoluta, ok? Para que ela possa ser um adulto produtivo, ela precisa ser relativa. Aqui o absoluto é eu quero, eu quero, eu quero. Quantas mães, né? Eu já vivi isso, né? A gente muitas vezes quer ir ao banheiro e não consegue porque a criança está chorando, a gente precisa suprir a criança. Né? A gente vive em função da criança, porque ela tem necessidades urgentes a serem satisfeitas. Dentro desse absolutismo infantil e da falta de possibilidades completas, né, que o bebezinho e a criança tem. Bom, como que eu vou fazer esse ser chegar à vida adulta com uma referência do relativo, onde, que é a nossa referência, né? Eu quero na vida adulta. Será que eu posso? Eu gosto daquela menina, mas será que ela gosta de mim? Né? Então, como que eu vou fazer esse ser que é só o que ele quer, fazer chegar à vida adulta com a referência psíquica do eu preciso viver um relativismo entre o que eu quero e o que é possível, entre o que eu quero e o que o outro quer, como? Através dos limites. Os limites, gente, precisam se começar a colocar a partir do 3º mês de idade. A gente pode pensar nos limites em relação a algumas situações. Em relação à troca afetiva, em relação à rotina, em relação à hierarquia dentro do contexto familiar, em relação às regras, em relação aos valores morais e éticos. Quando eu penso, os limites eles precisam ser coerentes, mas nós temos 4 tipos de limites, ok? Nós temos os limites rígidos. Limite rígido qual é? É aquele onde o pai e a mãe exercem a autoridade, aliás, exercem o autoritarismo e não a autoridade. É aquele contexto onde a questão afetiva não é muito valorizada, onde as regras são rígidas e nunca se alteram. Por exemplo, tem que dormir às 9 horas da noite. Ai, mas naquele dia é aniversário do grande... Não pode, pode ser aniversário, mas é para dormir, entende? Aquela coisa rígida, né? Então, limites rígidos, eles não têm questionamento, eles vêm extremamente de cima para baixo. A hierarquia é muito estabelecida, pais acima, filhos abaixo, né? As questões morais, vamos dizer assim, são muito engessadas, né? Favorecem preconceitos. Tá. Os limites rígidos são muito complicados porque eles engessam as pessoas. Eles se tornam, as crianças que passam por limites muito rígidos, se tornam adultos muito pouco flexíveis e muitas vezes muito formatadinhos, sem criatividade. Existem os limites incoerentes. O limite incoerente é aquele onde pai fala uma coisa, mãe fala outra coisa, ou onde às vezes o sim é não, às vezes o não é sim, por conta de preguiça, né? Olha, isso não pode. Ok, mas uma hora a criança está me enchendo para fazer aquilo, né? Eu tô cansado, eu tô querendo fazer. Ah, tá bom, pode. Ponto. Estabelecer a incoerência. Então a criança nunca sabe exatamente o que pode e o que não pode. Quais são as sanções que ela vai receber em cima da conduta dela. A hierarquia, ora, é muito rígida. Sim, é assim e pronto. Ora, por favorecimento da sua necessidade, né, você afrouxa. As regras é a mesma coisa. Ora pode, ora não pode. Então, indivíduos que crescem nesse contexto vão ser confusos. Eles ficam muito permeáveis ao olhar do outro, eles ficam muito permeáveis à regra do outro, porque eles cresceram sem esse norte. Uma hora podia, outra hora não podia. Então, o que é certo? O que é errado? Tá? Isso desfavorece essa saída do absoluto para o relativo de uma forma saudável. Bom, existem os limites extremamente escassos, que é onde aquele não existe hierarquia. Muitas vezes os filhos mandam mais que os pais, né? Existe um acolhimento afetivo exagerado, tá? Vamos dizer assim, esticando excessivamente as necessidades das crianças. As crianças crescem como reis. São os adultos absolutos, aqueles que não tiveram regras, né? O querer deles sempre imperou. Tanto nas questões das regras, da hierarquia, de valores morais e éticos, o desejo deles sempre imperou. Então é quando você vê muitas vezes aquele adulto que funciona igual um bebê. Eu quero, eu quero, eu quero. Não importa se o meu querer está atrapalhando um monte de gente ou pode inclusive prejudicar um monte de gente. Eu quero. Pô, qual que é o problema se eu quero, né? São quase sempre pessoas que vieram de um contexto educacional com limites muito escassos.
E aí nós temos os limites coerentes. O que são os limites coerentes? É aquele limite onde o pai e a mãe têm uma concordância. Eles sempre conversam antes, as regras são muito bem estabelecidas, a criança sabe exatamente até o que fazer, o que não fazer, até onde ir, até onde não ir. Ela sabe o que vai acontecer com ela se ela fizer isto ou aquilo. Essas regras e essas sanções não são excessivamente rígidas, elas são coerentes com a situação. Eu não vou dar um castigo de 2 anos para uma criança que fez uma coisinha assim, né? As coisas precisam ser coerentes. Eu não vou dar uma sanção exagerada a uma situação que não é tão séria, a um comportamento que não é tão sério. A hierarquia é muito clara, tá? As regras são de pai e mãe, mas a criança, conforme ela vai crescendo, ela pode começar a questionar essas questões. Dentro desse contexto dos limites, pai e mãe têm uma coerência na fala e no fazer, né? Em relação às questões éticas, né? Não mintam, mas eles não mentem também, né? Então, vamos pensar um pouco nisso, né? Você está conseguindo colocar limites na educação dos seus filhos? Vocês o estão ajudando a saírem do absoluto para o relativo? Essa referência é de extrema importância para essa encarnação, mas de extrema importância para esses filhos, quando a vida lhes colocarem diante de situações onde eles não vão ser satisfeitos, onde os sonhos deles, muitas vezes, a realidade vai mostrar que não foi possível realizar aqueles sonhos. Então você precisa ajudar o seu filho, pai e mãe, a desenvolver a capacidade de se frustrar. Pensem com carinho nisso.